E aí galera, tudo certo? Nessa videoaula que eu vou passar aqui para vocês hoje, eu vou iniciar um projetinho de duas aulas, tá? Ela vai consistir, na realidade, numa videoaula mais voltada para iluminação, tá? A gente vai fazer um estudo sobre iluminação, testar algumas iluminações em testar alguns tipos de iluminação diferente que o Maya tem para oferecer aí pra gente, tá? E além dos tipos de iluminação, eu vou ensinar uma técnica de iluminação para vocês usarem em ambientes, em cenários ou até mesmo em objetos que vocês tenham que fazer uma modelagem, alguma coisa assim, para ressaltar o objeto, coisas assim, tá certo? Bom, nessa videoaula, vamos abrir o Maya aqui. Essa videoaula a gente vai fazer uma modelagem simples, tá? Mas vamos fazer uma modelagenzinha para vocês irem se acostumando aí com a modelagem, tá? E aí a gente aplicar a iluminação nessa modelagem para a gente ver os efeitos de sombra, os efeitos de realce, de volume e por aí vai, tá certo? Então, essa primeira videoaula eu vou ensinar a fazer essa modelagem. Na segunda videoaula a gente vai trabalhar apenas a iluminação dessa modelagem, tá certo? Bom, vamos fazer um caixote e alguns elementos em cima dele, tá certo? Para composição desse caixote, ó, eu vou criar um cubo, ó, certo? Eu vou apertar a tecla 5 aí, para quem não está com o sombreado dela. E aí, vamos começar a trabalhar nesse caixote aqui, ó, certo? Para quem não está assim, ó, o caixote, o cubo, ele vem normalmente com mais subvisions poly, tá? Então você vem aqui, ó, clica em Polycube 1 e altera aqui as subdivisões todas para 1, tá? Para manter ele sempre com uma subdivisão aqui. Eu vou pegar, apertar a tecla R e vou diminuir esse cubo aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Certo? Mais ou menos assim, um pouquinho mais fino. Ok? E vou aumentar ele um pouquinho aqui, ó. Tá? Mais ou menos assim, ó. Vai ficar uma ripazinha de madeira, ó. Dá uma aumentada aqui. Ok? Vou selecionar esse cara aqui. Vou selecionar esse elemento que eu acabei de criar. Com o menu de Polygons aqui, ó, Polygons, eu vou selecionar Edit Mesh e vou selecionar a propriedade Bevel. Bevel, ele vai dar uma arredondada nos cantos do meu elemento, ó, certo? Eu vou vir aqui, ó, no Bevel, selecionando o objeto, eu vou vir aqui no Bevel, e aí eu tenho aqui todas as propriedades que ele colocou aqui para mim do Bevel, tá? Nesse offset, que é o tamanho do arredondamento no elemento, ele está 0.5, eu vou alterar para 0.7, para aumentar um pouquinho aí o arredondado do meu elemento, ó. Certo? Bom, agora eu vou selecionar ele e vou dar um Ctrl D. Vou apertar a tecla W e aí eu vou duplicar esse cara aqui. Certo? Mais ou menos isso aqui. Vou dar mais um Ctrl D e aí eu vou apertar a tecla E e vou alterar aqui, ó, só no eixo Y, ó, só no eixo Y. Então eu vou vir aqui, ó, no eixo Y e vou colocar aqui, ó, 90 graus. E vou dar mais uma diminuída aqui, ó, certo? Esse cara aqui, ó, ele vai ter que entrar aqui dentro, né? E aí ele pode, inclusive, bater nas laterais dele, ó, tá? Inclusive, ele é para bater, para ele ficar juntado, ó. Ficar bem grudado, juntinho. Ó, bateu, ok. Certo? Mais ou menos isso aqui. Aí.
E aí eu vou empurrar esse cara lá para trás. Aí, mais ou menos isso aqui. Certo? Aí eu vou pegar esse cara aqui e dar um Ctrl D e jogar ele aqui para frente. Aí, mais ou menos isso aqui. Certo? Agora eu vou selecionar todos eles e vou dar um Ctrl D e subir eles, ó. E esses aqui, ó, pode estar um pouquinho afastado, tá? Não tem problema não. Na realidade, o efeito acho que fica mais legal se der uma afastada mesmo. Vou dar mais um Ctrl D e vou subir ele de novo, ó. Certo? Ó, agora a gente já tem esse efeito aqui, ó. Agora eu vou criar mais um box, um cubo, para fazer o fundo, né? Vou apertar a tecla R, vou diminuir bem essa reta aqui para ele ficar um plano bem fino. E aí eu vou na visão top aqui que fica mais fácil para eu trabalhar. Ó. Vou apertar a tecla W, vou jogar ele mais aqui para o meio, tecla R e vou aumentar ele até ele encostar nas pontas. Ó. E aí você vai ajeitando ele certinho, mais ou menos isso. E aí a gente tem aqui, ó, esse resultado aqui, ó, que eu tenho que descer ele um pouquinho mais, né? Trabalho na visão lateral. E aí, agora sim, eu tenho este resultado aqui, ó. Vou tirar o gradeado aqui, ó. Certo? Uma caixa aqui, ó. Uma caixa de madeira aqui, ó. Beleza? Agora, o que eu vou fazer com essa caixa aqui, ó? Eu vou selecionar a caixa inteira e vou apertar Ctrl G para agrupar essa caixa, tá certo? Só que quando eu agrupo qualquer elemento, ó, o meu pivô ele não respeita mais o centro do objeto, ele respeita o centro do primeiro objeto selecionado, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui com a caixa inteira selecionada, Modify, Center Pivô, e aí o meu pivô vai para o centro do objeto, certo? Bom, agora que eu tenho a caixa inteira selecionada, ó, se eu clicar fora, eu desselecionei a caixa. Quando eu clico num objeto da caixa, ele seleciona para mim só um objeto, só um elemento, só uma lateral, só o fundo, tá certo? Para eu selecionar o meu grupo novamente, eu seleciono um elemento do meu grupo e aperto a setinha do teclado para cima. Ops, para cima. E aí ele seleciona todo o meu objeto, certo? Agora eu vou apertar a tecla E e vou mexer aqui, ó, só no eixo X. Eu quero só inclinar essa caixa. E aí eu vou inclinar ela aqui, ó, para menos 90 graus. Certo? E aí ela está inclinadinha aqui, ó. Beleza? Agora eu vou colocar alguns elementos simples em cima da caixa, só para eu ter um efeito bacana aí de sombreado. Vou pegar um cubo, vou diminuir esse cubo. Descer ele aqui até encostar ele aqui. Ó. Certo? Vou fazer uma esfera, fazer a mesma coisa. Vou dar uma diminuída nessa esfera. Tecla R, dou uma diminuída, subo um pouco. E vou fazer um cone. Faço a mesma coisa. Diminuo ele, a W, e vou colocar esse meu cone em cima da caixa também. Aí.
certo? A gente tem esses objetos, que na próxima videoaula a gente vai trabalhar com a iluminação, tá certo? Trabalhando com a iluminação, logo na sequência a gente pode brincar um pouquinho com os materiais desses elementos aqui, tá certo? Eu vou, assim que eu fizer a videoaula, a segunda parte dessa videoaula, eu coloco para vocês o link aí embaixo, mas se não é só fazer a busca aí no YouTube sem problemas, ou procurar no meu canal, que aí logo na sequência eu já vou colocar a parte 2 desse vídeo de iluminação, tá certo, pessoal? Então tá, até a próxima, e qualquer dúvida é só me escrever. Valeu, pessoal, obrigado!